corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que ele possa ter essa paz. Possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos antepassado, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso dia de vida. Que assim seja. Damos graças a Deus. Então, nós estamos terminando de ver, estudar a respeito do desrespeito. Desrespeito esse que os irmãos levianos agem diante de tudo que está ao alcance deles. Tanto daquilo que é superior, como a gente viu há 2 semanas atrás. A semana passada a gente viu o desrespeito em relação ao igual. E a gente vai ver agora o desrespeito em relação ao que é inferior. E aí a gente se pergunta, o que é inferior do ponto de vista espiritual? O que é inferior é aquilo que vai tudo contra a moral e a ética. Isso quer dizer o seguinte, que se você tiver uma brecha, e você não esteja vigilante, do ponto de vista ético-moral, você é vulnerável à influenciação deles. A gente está vendo isso a respeito desses irmãos que influenciam as casas espíritas, gerando ruptura dentro da casa. Eu sempre falei para vocês do livro Aconteceu na Casa Espírita, que Rangel publicou, que está acessível para qualquer pessoa. Eu vou usar um exemplo que tem nesse livro. É a respeito da senhora que tomava conta do atendimento fraterno. Ela era uma pessoa dedicada, reservada e vigilante. Quando eles vieram para influenciá-la, não encontraram brechas. Não é que ela não tinha imperfeições. Todos nós temos imperfeições. O problema é se estamos vigilantes diante dela ou não. Já falamos várias vezes aqui. Todos nós temos falhas das nossas encarnações anteriores a respeito daquelas 4 nobres verdades. Todos nós temos falhas na sexualidade, no narcisismo físico, no narcisismo moral, no poder e no dinheiro. Temos. Não questione. Kardec já tinha alertado para isso no próprio livro dos Espíritos, quando ele fala a respeito do narcisismo, do poder e do dinheiro. Ele fala isso, eu acho que é no capítulo da lei de igualdade. Então, nós temos. O que é que a gente tem que fazer com isso? Está vigilante. Vigilante para reconhecer que temos e que a gente não quer mais cometer erros nessas áreas. Só isso. Então procuraram essa senhora que tinha seus problemas, estava passando por provas e expiações delicadas aqui na Terra. Uma delas era com o esposo dela, que era uma pessoa ignorante, grotesca, e ainda gostava de beber. Então, não tendo acesso a ela, tiveram acesso ao esposo dela. Porque o esposo dela era inferior. Ele dava vazão à inferioridade. Ele não tinha padrões morais edificantes no seu dia a dia. Então, ele foi influenciado, foi desviado para uma outra religião,
ficou sendo subjugado, gerou descontrole financeiro imenso, porque sexo, narcisismo, poder e dinheiro. E eu só vou fazer uma ressalva aqui. Todo vício orgânico é narcisismo. Se você tem vício para beber, é narcisismo, para fumar, é narcisismo, cheirar coca é narcisismo, entende? Para comer é narcisismo, vício todo ele é narcisismo. Por quê? Porque você se envaidece com o sensualismo daquilo que lhe causa prazer. E é uma atitude narcisista isso aí. A gente, quando fala narcisismo físico e moral, não sei se as pessoas estão entendendo, mas é mais ou menos isso que acontece. Aquele que tem um pouco de soberba em sua profissão, na maneira de lidar com os outros, isso é narcisismo moral. A empáfia todo mundo conhece, todo mundo sabe uma pessoa empafiosa. As atitudes arrogantes, todas elas são narcisistas. E a gente pode estender isso não só a pessoa que é empafiosa, né? Ela já chega, sou eu, já se apresenta, eu sou eu, e o resto é o resto, vocês são vocês. E não é isso é empáfia. Toda vez que você abusa do poder, isso é uma atitude narcisista também. E quando você usa o efeito Dunning-Kruger, você que vive de superficialidade, achando que sabe de tudo, isso é uma atitude narcisista também. Para você que diz que não tem condição de mudar, ou não quer mudar, isso é uma atitude narcisista. Então são coisas que a gente tem que entender, porque é essa amplitude de situações que você vai estar vulnerável. Eu sempre falei para vocês que sexo, poder e dinheiro é fácil, todo mundo vê. Narcisismo é complicado, porque você tem que ter a capacidade de querer se enxergar, fazer autoconhecimento de você e ver que você está errando, que você está querendo destaque, como foi lido aqui na prece inicial. Não existe destaque diante da lei de Deus. Somos todos iguais. Então, eles reconhecem a nossa inferioridade quando você dá vazão às suas imperfeições morais. E uma vez que você deu vazão, ele já está aqui e você está aqui. Porque ele vai relacionar com você por aqui, onde você está por baixo. Aonde está o teu vício, onde está o teu defeito, onde está a tua imperfeição. Ele está pouco se preocupando com as qualidades positivas que você tem. Você pode ter tudo que é qualidade positiva, mas teve aquele vício, aquele defeito, ali você é inferior. Ali ele vai chegar em você. E vai chegar dessa maneira que a gente vai ver aqui. Agindo com intolerância, não tendo consideração e discriminando as pessoas. Então é assim que eles vão agir. E você tem que fazer o que com isso? Você tem que dar graças a Deus. Porque às vezes as pessoas acham que esses irmãos vêm acima de tudo nos fazer mal. Acima de tudo não. Eles querem nos fazer mal. É um fato. Mas não acima de tudo. Porque quando você sabe que tem um anjo da guarda, quando você sabe que tem espíritos protetores, você sabe a quem recorrer diante das suas falhas, vícios e paixões. E Kardec fala que a resposta do livro dos Espíritos é isso: os Espíritos superiores estão aqui para quê? Para nos ajudar a vencer nossas falhas, vícios e nossas imperfeições. Então, quando chegam, é porque você tem condição de se melhorar. A espiritualidade superior veio, olha, ele tem condição. Ele está cativando a influência dessa. Deixa ele passar pela experiência para que a gente possa ajudá-lo nas decisões que ele vai tomar na vida. É com essa visão que você tem que ter diante de qualquer prova, expiação ou missão. Pensa sempre assim. Você está passando por dificuldades? Tá? É uma situação angustiosa? É.
Dá vontade de chorar? Dá. Pois chore, mas não de desespero, nem tampouco de revolta. Porque se sua lágrima for de desespero e de revolta, você vai cair na subjugação desse mundo. Que sua lágrima seja de honestidade em você para consigo mesmo, reconhecendo as suas fraquezas. Para pedir com essa lágrima de reconhecimento a ajuda da espiritualidade superior para você vencer suas adversidades aqui na vida. Reconheça que o problema é seu. É você que tem as falhas morais, não é ele. Ele está sendo um meio de te chamar a atenção para isso. Então, você não tem que focar nele. Você tem que focar em você. E nas coisas boas que Deus te deu. Porque fazendo isso, você vai vencer as dificuldades e vai ser essa experiência melhor que Deus chegou. Se você ficar focando nele, você não está encarando o seu problema. E se você não encara o seu problema, você também não vai resolver o seu problema. Está dando para entender? Então, a referência nesse caso somos nós, porque eles não criam nada em nós, eles aproveitam o que nós temos. Então, se ele está aproveitando o que eu tenho, isso que eu tenho está me gerando dor, sofrimento, o problema é meu. À medida que eu começar a corrigir meu problema, meu sofrimento, ele não vai ter mais como ter acesso a mim. Que é o que aconteceu com a senhora que estava trabalhando no atendimento fraterno. Tinha problemas? Tinha. Tinha tendência negativa? Tinha. Estava se entregando para a tendência negativa? Não. Estava praticando o autoconhecimento. E acima de tudo, estava ajudando o próximo. Ela estava se vigiando e estava sendo um trabalhador do bem. Ela tinha defesa. Tinha defesa. Então, se você está sentindo influência negativa, não pensa que é falta do teu anjo da guarda. Não pensa que é teus protetores estão se ausentando. Não. Eles estão presentes, eles estão te enxergando. E eles estão deixando acontecer porque chegou o momento de você se recuperar. Chegou o momento de você evoluir. Então compreenda que as adversidades da vida, seja ela prova, expiação ou missão, são chances e oportunidades que Deus está dando para nós crescermos diante disso. Mas o ego não enxerga desse jeito. O ego se acha bom. O ego se acha uma pessoa que não precisa mudar. O ego não reconhece nele que aquele espírito que está tentando prejudicá-lo está vindo por quê? É para lhe fazer mal. Porque o mal não está nele, mas está naquele que quer lhe prejudicar. É aí que está o grande problema. Porque a gente não age com a sabedoria espiritual que a doutrina espírita nos traz. Mas a gente fica agindo do ponto de vista egóico, querendo que os outros venham resolver nossos problemas e afastar nossos encostos, nossas imperfeições. Uma prova disso, e uma prova evidente e cabal, para você ver a falta de instrução, a falta de conhecimento, a falta de boa vontade das pessoas, é você chegar numa reunião que tem passe e ela fica lotada. Você chama para uma reunião de estudo, se esvaziam. Por quê? Porque eles querem se afastar dos problemas deles, que ele diz que os outros estão causando, e não que o problema é dele, que ele precisa se corrigir. E aí que começa a grande complicação. Porque é dever nosso, que trabalhamos dentro de uma casa espírita, levar essa instrução para todos eles, para que eles conheçam, e depois de conhecerem, eles façam as suas escolhas, porque aí não vai depender da nossa instrução para eles, vai depender da escolha deles. E escolha é o que a gente está estudando, que é a volição, capacidade de tomar decisão. É isso que acontece. Para você ver o despreparo e a falta de estrutura que está acontecendo aqui na segunda-feira, é chegar uma pessoa aqui, botar um louvor evangélico e todos eles cantarem. Adianta falar alguma coisa?
Você quer ser conivente com os outros? Jamais, gente. Jamais. Eles aproveitam essas brechas morais que nós temos. Usam da nossa infantilidade. Usam do nosso atavismo de várias encarnações para trás. Em que a gente se vinculava ainda com uma fé cega. Porque o que mais vai confrontar essa religião evangélica com a nossa doutrina, que não é uma religião, mas é uma doutrina, o ponto básico é justamente a fé. Na doutrina espírita é uma fé raciocinada, lógica, coerente. Na outra não, é uma fé cega. Então quando você faz uma entonação desse tipo, em que você vê que ali está se expressando uma fé cega, e você deixa isso acontecer de braçada dentro de uma casa espírita, imagina a responsabilidade que você tem. Volta de novo para o livro que aconteceu na casa espírita. A primeira pergunta que os chefes do Júlio César fazem é: por que a gente não vai influenciar direto o diretor doutrinário e o diretor da casa espírita? Ele fez: não. Esses têm um pouco de vigilância. A gente vai quebrar ele nos departamentos da casa. Porque todos os departamentos da casa tendo corrompido, eles vão ficar em desespero. E aí a gente chega até ele. Entende como que é a coisa? É assim que funciona. Por quê? Porque isso é educativo para todo mundo. E o que é que você tem que fazer? De ficar de braços cruzados? Jamais. Jamais. Porque eles são pessoas extremamente intolerantes. Eles agem o tempo inteiro com intolerância. E o que é que a gente já estudou aqui sobre intolerância? Você deve tolerar o intolerante? Não. Jamais. Se você não colocar limite no intolerante, ele te destrói. Ele acaba contigo. Tem um trecho no Evangelho, eu vou procurar para vocês. Se eu não me engano, é no capítulo 12 que a gente está estudando. Em que Kardec dá uma passada assim, que a gente não deve ser tolerante com aqueles que querem sempre nos fazer mal. Você tem que pôr limites, sabe? Eu achei muito bonita essa passagem de Kardec, porque me fez lembrar o que a gente tem estudado aqui sobre a intolerância. E isso que eu estou falando, que não devemos tolerar o intolerante, isso é um trabalho de neurociência e filosófico. Eu trouxe para vocês aqui. Então você vai ter que lidar com pessoas desse jeito, que são intolerantes. Você vai ter que fazer o quê? Pôr limite. Você vai ter que pôr limite. Os outros vão gostar do limite ou não? Pouco me importa. Aí vai ser da escolha de cada um. Vão se sentir ofendidos com isso? Pouco me importa. Depende do ego de cada um. O que me importa é o dever que nós temos de realizar diante da lei de Deus e a nossa consciência. Isso sim é importante. Isso sim. Porque lembra da felicidade comum a todos os seres aqui na Terra? Qual é a resposta? Do ponto de vista material, ter o que é necessário. Do ponto de vista moral, ter a consciência tranquila e fé no futuro. Então você tem que ter sua consciência tranquila. E você tem a consciência tranquila quando? Quando você faz o melhor que pode, nas condições que tem, e quando não tem condições de fazer melhor ainda. É um problema seu. Você assumiu isso, então você vai ter que dar conta disso. E dar conta disso com consciência do que você está fazendo. O que vai depender do outro é do outro, não é seu. Se ele vai gostar ou não te interessa. Nós não estamos aqui para receber confetes de ninguém. A única coisa que a gente deve valorizar dentro de uma casa espírita é a oportunidade de trabalho.
sem personalismo nenhum. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que naquela reunião onde todos se manifestaram com suas qualidades evangélicas, que é uma porta de entrada para que eles usem disso e você começa a ter trabalhado em você essa fé cega. Pronto, é só isso. Então, o que é fé cega? É a pessoa agir do jeito que ela acha que é, independente de seja verdade ou não. Então, o importante para ela é vir na casa espírita, escutar meia dúzia de palavras, que vai sair entrar num livro, sair no outro, ela vai tomar os passos, água frutificada, e ela acha que está tudo bem com ela. E você vai estar sendo conivente com isso tudo. E ele vai te influenciar para que você continue fazendo desse mesmo jeitinho. É só isso que vai acontecer. E quando você for chegar para falar justamente o oposto disso, vai ter duas ideias que vão estar se confrontando. A escolha não depende de mim, depende da consciência de cada um. Eles não vão tolerar os vícios morais que cada um de nós temos. Cada um tem que ter o bom senso e a prudência para reconhecer seus vícios, suas atitudes narcisistas, seja ela física ou moral, seu envolvimento sexual, de poder ou de dinheiro, para que fique vigilante. Isso é muito delicado, mas é muito delicado, porque a maioria das pessoas que caem no narcisismo, elas vivem de fascinação, elas vivem cultuando a sua ilusão. Entenda, sensualismo é uma carga a mais que eu dou àquela percepção do corpo, porque eu gosto, me motiva, esse desejo me dá prazer, e é um prazer doentio. Então ela tem um desejo equivocado, superficial, porque ela vive da imperfeição dela, do narcisismo. Ela tem a motivação que ela terá energia baseada nesse desejo, que é um desejo inconsequente, e que ela se tem energia para ir lá. Eu vou, porque esse desejo eu vou conseguir lá. E tem o prazer de chegar aqui e encontrar um monte de pessoas que é conivente com o desejo equivocado dela. Está entendendo a delicadeza da coisa? É igual você que quer ter um corpo bombado. Você é um fascinado. Porque aquilo é um sensualismo, é uma hipertrofia do desejo. É você que tem seus vícios, que fala mal da vida dos outros. É você que vive passando rede social com atitudes inconsequentes que te chegam. É você que vive polarizado em atitudes radicalistas do ponto de vista político, e assim por diante, está entendendo? Isso tudo gera fascínio. E o fascinado, ele tem dificuldade para raciocinar. Você mostra, meu filho, você está aqui, eu dando cabeçada. Tu está vendo que está dando cabeçada? Não. Eu estou certo. Para mim está bom. Por quê? Porque ele está sentindo prazer de se motivar para aquilo que é o desejo dele. Entenda, é assim que funciona o seu sistema de recompensa. É assim que as pessoas vivem. E toda vez que você for falar um pouquinho desse sistema de recompensa para que ele pense diferente, não! O fascinado não, ele despreza. E isso eles usam, porque eles são intolerantes mesmo com a verdade. Ele não vai querer que você enxergue a verdade. Ele vai encontrar mecanismos sofismáticos para que você continue fazendo aquilo que é ilusório em você. E o que é que Kardec fala a respeito de fascinação no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 23? É um dos trabalhos mais difíceis que existe dentro da doutrina espírita. E ele mesmo fala
Às vezes a gente tenta de tudo, mas a pessoa não quer enxergar. E quando isso acontece, você tem que deixar ela entregue à própria sorte. A vida mostra. E às vezes depois de uma encarnação inteira, sabe? Porque o que eles querem nesse movimento de fascinação é justamente que você não evolua. E tudo aquilo que vai vir para que você complete o seu plano existencial, ele vai hipertrofiar cada vez mais a fascinação, para que você fuja da responsabilidade que a vida está dizendo, faz isso. E você não vai fazer com profundidade. Você vai ficar na superficialidade. E você não vai vencer. Porque ninguém fica vencendo agindo com superficialidade na vida. Vence aquele que se aprofunda e a consciência está sabendo o que está realizando. Esse vence. Então você vê pessoas, e eu entendo no meu consultório aos montes, sabe? E parece que cada vez chega mais. A psiquiatria, se botasse mais 1000 psiquiatras, não ia dar conta se fosse tudo psiquiatra. Não dá conta. Porque chegam padecendo, e quando chega padecendo de uma coisa que ele fugiu do plano existencial, e você quer ensinar ele a verdade, para ele mudar a maneira de viver e de encarar a vida, que ele vai ter que corrigir a fascinação dele, ele não corrige. Não corrige. Quer que resolva o problema, mas não quer sair da sua fascinação. É isso que esses espíritos levianos ficam fazendo. Às vezes eu fico conversando com meus pacientes e eu fico, meu Deus, se eu pudesse ver do outro lado. Se eu pudesse ver do outro lado. Mas a gente sente tudo, sabe? Isso é que é interessante. Então compreenda isso. Em relação ao inferior, são todos os vícios morais que a gente tem. Não quer dizer que você seja vulnerável a eles. Você vai ser vulnerável a eles se você for vigilante. Vigiai e orai para não entrar em tentação. O ensinamento é para todos. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se entregue para os prazeres da carne, dançou, caiu nas tentações. Tentações são desejos veementes. O que é sensualismo? Prazeres veementes dos desejos que você quer ter. E onde é que está o sensualismo? Sexualidade, narcisismo físico, moral, poder e dinheiro. É aí que funciona a coisa. Enquanto a pessoa está tendo energia, enquanto ela está se sentindo confortável, ela vai continuar fascinada o tempo todo. Por isso que Kardec fala, se não quer aceitar os conselhos, deixe que a vida mostre. Porque amanhã, mais tarde, depois que o corpo se exaurir, porque todo fascinado, entenda, é um suicida indireto. Vou repetir, todo fascinado é um suicida indireto. Porque ele vive do sensualismo, ele vive de desejos veementes, ele gasta energia a mais do seu fluido vital para sentir prazer de uma coisa que ele poderia estar educando e não educou. E se eu gasto, uma hora vai fazer falta. E é aí que você tem que entender. E quando faz falta, é o corpo que não tem mais energia, não tem mais fluido. Gastou, dançou. Ia viver 70, não vai ser mais 70. Um exemplo para vocês disso aqui. Trabalho de neurociência, eu vou trazer esse trabalho na segunda-feira, eu acho só o ano que vem, porque o negócio está tão arrastado que vai ser o ano que vem que eu vou falar de Jesus. Obesidade grau 1, antecipa a morte em 1 ano. Obesidade grau 2, antecipa a morte em 3 anos. Obesidade grau 3, antecipa a morte em 10 anos. Isso é suicídio. Isso é narcisismo. Isso é sensualismo. Uso de álcool,
antecipa acidente vascular cerebral hemorrágico em 15 anos. Isso para alcoolismo pesado. Sabe o que é alcoolismo pesado? O homem que bebe mais de 4 latinhas de cerveja no mesmo dia, em um mês, ele escolheu aquele dia e vai tomar mais de 4 latinhas. É alcoolismo pesado. No mesmo dia. Quanto mais você tomar próximo do outro uma dose, mais desgaste ele está fazendo em seu corpo. Se ele toma, por exemplo, é alcoolismo pesado, se ele toma 2 ou mais latas por dia durante uma semana, é alcoolismo pesado. Para quebrar esse alcoolismo pesado, ele tem que tomar pelo menos 2 por 5 dias da semana e ter 2 dias de repouso. Isso está aí, ó, na internet para todo mundo ver. Antecipando a morte. Se a obesidade mata desse jeito que eu te falei, grau 1, 1 ano, grau 2, 3 anos, grau 3, 4 anos, 10 anos, sedentarismo mata 2 vezes mais do que a obesidade. Então, se você é sedentário, você antecipa a sua morte de acordo com a obesidade, você duplica. Porque todo obeso é sedentário, o bicho é preguiçoso mesmo, tá entendendo? Isso é muito baixo. Então, gente, essas coisas são importantes, porque eles usam da nossa inferioridade, dessas qualidades humanas que são distribuídas por aí, que são levadas aos 4 ventos pelas redes sociais, pela televisão, por um monte de coisa aí, entende? Aí você achando que mas isso é normal. Isso não é normal, isso é comum. O que é comum não é normal. O que é normal é de acordo com a norma, com a lei. E a norma, a lei diz que a obesidade é isso. A norma, a lei diz que o alcoolismo faz mal para tudo que é coisa que você engole ele. Mas não, eles usam de sofisma. E entenda, isso que eu estou falando é narcisismo, gente. Por isso que eu digo para vocês, entende? Sexo, poder e dinheiro não é fácil ver. Não é difícil enxergar. Narcisismo não, é difícil sim. E é muito difícil mesmo, está entendendo? Porque eles usam também de outra coisa que é muito interessante, entende? É da desconsideração. Então você vem, fala, mostra, explica, é assim, né? Não é desse jeito todo que ele fez, fala não é assim. Isso é desconsideração. Quando você desconsidera um fato real, você é leviano. Você está sob essa influência. Então a gente vem, estuda, mostra a doutrina espírita, mostra a neurociência, mostra não precisa de tanto assim, não, deixa, não. Não precisa fazer tanto esforço, não, entende? Os espíritos ajudam, a vida ajuda, entende? O médico ajuda uma cebola. A responsabilidade é sua. É você que se constrói. É você que se edifica. O problema é seu. É seu. Cada um com o seu problema. E cada um assuma isso. Porque eles usam dessa desconsideração. Para que você fique na superficialidade. Quanto mais superficial você tiver, mais na mão dele você vai estar. É como eu falei ontem no trabalho lá no Humberto de Campos, entende? E que o irmão Trevoso estava preocupado que as pessoas estavam ficando mais esclarecidas aqui na Terra e estavam saindo da superficialidade. Aí ele vai perguntando às suas falanges o que deveria fazer para impedir essa superficialidade. E cada um vai dando seu depoimento. Ele fala, mas isso a gente já faz, já está fazendo e tem que continuar fazendo. O outro diz, não, mas a gente já faz, está fazendo, continua fazendo. Até que chegou lá e disse, não, vamos falar para eles, viu o que ele viu? Que Jesus está certo. Vamos falar para eles que a doutrina espírita é verdadeira. Vamos falar para eles que a fé vence montanhas. Vamos falar para eles que está tudo certo, que Deus mandou nos 10 mandamentos, está tudo ok. Aí o capeta mal disse, você quer chegar aonde, meu? Eu quero chegar e falar para eles que não precisa ter pressa. Está tudo certo, mas não precisa ter pressa. Goza um pouco a vida.
Todo mundo bebe um pouco. Você é imortal. Curte um pouco a vida agora. Deixa essas coisas mais para diante, sabe? Nas próximas encarnações, você vai corrigir isso. Não tenha pressa, não. É isso que acontece. Eles trabalham essa desconsideração diante da doutrina espírita com essas almas que são frágeis e que se encantam com aquilo que dão prazer, com aqueles que lhe motivam para que ele sinta essa energia do desejo dele sendo realizado. E aí vai, né? Porque além disso eles também partem para discriminação. E discriminam. Discriminar o que é verdadeiro. Discriminando o que é verdadeiro, eles têm a maior capacidade de ter desconsideração, agindo com intolerância em cima daqueles que eles sabem que são diferentes. Então chega e vão rotular as pessoas que estão fazendo a coisa certa, arrumando algumas coisas para discriminar eles. Discrimina. Fulano é imperfeito, fulano também não presta, fulano está falando bobagem, entende? Fulano é assim mesmo, entende? Vai discriminando, para que eles ganhem cada vez mais espaço na tua casa mental. Então é assim que a coisa acontece, sabe? Jesus tem uma fala, que às vezes quando eu digo isso, se incomoda as pessoas, sabe? Mas como é Jesus, eu falo e falo com alegria, porque isso serve de alerta para mim eternamente. Jesus falou assim: quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Você já parou para pensar nisso? Seja o teu sim, sim, teu não, não. Porque disso passa que causa mal. Ninguém há de servir a dois senhores. Há de amar um e detestar o outro. E aí? E aí? Até quando a gente vai ficar vivendo do mais ou menos? Até quando? Porque você sabe o mais, mas na hora de assumir o mais, você fala: não, nem tanto. Nem tanto. Não precisa ter pressa. Isso é para os outros. Você pode fazer mais devagar. São essas coisas que a gente tem que pensar e refletir. Porque é assim que esses irmãos estão se infiltrando, estão ganhando espaço. Usam dos nossos atavismos, dos nossos desejos, do nosso sistema de recompensa. Eles sabem muito bem catalogar em cada um de nós nossas dificuldades. Porque eles têm acesso até aos nossos amigos e inimigos de outras encarnações. E por que eu digo amigos de outras encarnações? Porque eu tive muitos amigos em outras encarnações, que eu fiz muita coisa errada junto com ele, mas era meu amigo. Comia comigo, dormia comigo, fazia junto comigo. Eu morri, fui de mundo espiritual, melhorei alguma coisa, vim aqui como espírita. Aí eles vão para o amigo da encarnação passada e dizem: mas você viu como fulano mudou? Ele que vivia tomando pinga junto contigo? Vai lá ver ele agora, o santo que está dizendo que é. Aí teu amigo do passado vira teu inimigo do presente. Tem alguém melhor para nos influenciar do que eles? Que já tem um vínculo afetivo conosco? Você não lembra cognitivamente, mas você sente a presença dele com o fluido dele, que te deu prazer junto com ele quando você faz as coisas erradas, um junto com o outro. Já tem conexão mental, já tem intercâmbio mental. E aí? E aí? Então, resumindo, quem não está com Jesus está contra ele. Quem não está do lado bom está do lado mal. Você tem que saber ser firme no seu propósito, dizendo sim, sim e não, não. Mas você não tem capacidade de fazer isso quando você está sendo uma pessoa vigilante, que pratica o autoconhecimento,
que sabe de seus vícios e suas paixões, como ninguém, e está lá vigilando para não pisar na bola de novo. Aí você tem condição. Porque se você não estiver fazendo isso, cuidado, meu amigo. Porque a fascinação vai chegar. E vai chegar de galope. E quando você menos espera, com a perda de fluido vital, que a vida vai estar ocasionando em você, você estará subjugado. Semana que vem a gente vai começar um novo assunto. Os espíritos e espíritas, no entanto, além dos nossos compromissos cristãos, estamos interessados na preservação do notável patrimônio que nos foi legado pelo ínclito codificador. E por essa razão, empenhamos-nos em auxiliar as instalações de novos outros, a preservação dos existentes, os cuidados para evitar-se desentendimentos e a orientação para a vivência dos paradigmas e instruções doutrinárias em todos eles. Vem o lado positivo, né, gente? Eu falei tanto de coisa negativa, vem o positivo. Muita paz a todos. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. E isso basta ao rever o pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que desfrutam o pão. Senhor todo-bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do tempo. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro descer para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus.
para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. É o mesmo, pois o mesmo Pai vos ama. Jesus, João 16, 27. Ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra um favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas seções numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o mesmo que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes, invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazer que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazer que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz